Como entender a transfiguração? Mateus 24:33. Quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então, a primeira associação que nós vamos fazer é a transfiguração com as portas. Que portas? Entender a transfiguração é entender as portas, entender as salvações que o Senhor nos proporciona, cada uma ao seu tempo. Então, Moisés, Jesus e Elias, cada um representa um tipo de salvação que o Senhor Jesus realizou e está realizando. Estas três salvações são as três portas que a gente vai explicar. Moisés, a primeira porta. Moisés representa que a salvação ocorreu com Enoque antes do dilúvio, e essa salvação estaria novamente disponível após a cruz. É a porta da graça. A primeira porta é a porta de Enoque, é uma troca de vestes, como previsto em Sardes, a carta de Sardes, para aqueles que mantêm as suas vestes limpas. Apocalipse 3:4. Assim como a mulher de Apocalipse 12 troca a sua veste de lua, que representa mortalidade, por uma veste de sol, que representa a imortalidade, assim seremos despojados dessa carne, que é a nossa casa terrestre, e receberemos um edifício celestial, que é o Espírito Santo, conforme Coríntios 5:1-4. Então, Moisés representa o que aconteceu na cruz com o ladrão da cruz. Depois a gente vai explicar, mas o que acontece? Quando a gente crê em Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, e a partir disso a gente já troca essa veste carnal por uma veste espiritual. Então, quando acontece a nossa morte, a gente deixa esse corpo e com o Espírito sobe ao céu, onde está nosso Senhor. Jesus, a segunda porta. Jesus representa a ressurreição, um tipo de salvação que não ocorreu antes do dilúvio, porém ocorrerá quando a porta da graça se fechar. Jesus ele representa a segunda porta estreita, reservada para a Filadélfia. É uma ressurreição para os amados, eleitos do Senhor que pregarão na primeira metade da última semana de Daniel, representados pelo apóstolo João em Apocalipse 10:11. É o cumprimento do quinto selo. Então Jesus, além de nos dar o Espírito Santo, como deu na cruz, ele vai recolher um dia esse Espírito, mas vai haver uma ressurreição. E quem ressuscitar nessa ressurreição entra pela porta estreita, que é um período que vai acontecer na grande tribulação, na última semana de Daniel. Elias, a terceira porta. Elias representa a salvação que ocorreu com Noé em meio ao dilúvio e acontecerá novamente após a grande tribulação, o arrebatamento. Então Elias é uma figura do arrebatamento. A terceira porta é o arrebatamento, que acontecerá no final da última semana de Daniel. É representada por Elias, uma figura da transformação, que é lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são os que vêm da grande tribulação. Leia Apocalipse 7:14. Então já ficou subentendido entre nós aqui que são três portas representadas na transfiguração. A primeira porta é o Espírito Santo, que nós recebemos. E o que acontece com o Espírito Santo? Quando a gente morre, nós vamos direto ao céu, porque nós temos o mesmo corpo que Jesus, o mesmo corpo espiritual. A segunda porta é uma ressurreição, que vai acontecer na última semana de Daniel. Quando se fechar a porta da graça, as pessoas que morrerem, elas não vão subir ao céu. Somente as suas almas vão ficar aqui na terra, até que elas vão ressuscitar. No decorrer do estudo eu explico isso. E a terceira porta é o arrebatamento, onde as pessoas vão ser salvas no próprio corpo. Só que o corpo vai ser transformado, né? E as pessoas que morrerem naquele período de 3 dias e meio, que está em Apocalipse,
Todas as pessoas que morrerem vão ser ressuscitadas no próprio corpo, e não em um corpo espiritual, igual que a gente recebe na cruz. Alguns milagres de Cristo apontam para isto. Leamos alguns deles. A primeira multiplicação dos pães. Então, assim, alguns milagres de Cristo, eles representam algumas mensagens que Deus quer nos entregar. Eles, claro, apontam para o poder de Deus, aquele ensinamento mais simples, que qualquer um pode entender, mas também tem o seu sentido escatológico, que fica às vezes em segundo plano, fica escondido, mas pretendo revelá-los. A primeira multiplicação dos pães explica isto. Os 5 pães representam as 5 virgens prudentes, e os 2 peixes representam Filadélfia e Laodiceia. Por que 2 peixes, Filadélfia e Laodiceia? Peixes, para mim, é uma figura de testemunho. Então, essas 5 virgens que já deram seus testemunhos durante a época da graça, elas sobem. E os 2 peixes, eles ficam para testemunho. Essa é a bondade de Deus. Ele não vai deixar o mundo sem testemunho. Os 5 pães enchem 12 cestos. Aponta para a mulher de Apocalipse 12. Então, quando vocês veem esses 5 pães aqui, que eles enchem 12 cestos, Deus está apontando que ele está botando 5 estrelas na coroa da mulher de Apocalipse 12. Mas os 2 peixes não enchem o cesto, ficam para testemunho, ou seja, ficam na última semana de Daniel. A segunda multiplicação dos pães. Então, a segunda multiplicação de pães já foram 7 pães e alguns peixinhos. Já deu para notar a diferença, né? Antes foi 5, que apontava para 5 virgens, e agora 7 pães e alguns peixinhos. Então, a segunda multiplicação dos pães são 7 pães e alguns peixinhos. Só que o que ele quis dizer com isso? Com essa multiplicação, enche-se 7 alcofas. Então, o que acontece? Esses cestos aqui representam a salvação. Aqui é uma alcofa, né? Um tipo de cesto. Representa a salvação das 5 virgens insensatas que acordaram, mais Filadélfia e Laodiceia, que são as 2 virgens que ficam para o final, ou seja, as 2 igrejas, as 2 testemunhas. Contudo, restarão alguns peixinhos. Esses alguns peixinhos eu identifico como os 144.000, que testemunharão na segunda metade da semana de Daniel. Então, a semana de Daniel, a grande tribulação, ela é dividida em 2 partes, né? 3 anos e meio cada uma. A primeira parte, as 5 virgens ficam, né? Com as 2 testemunhas. E no final, os peixinhos que dão os testemunhos. A terceira porta, ali podemos fazer uma associação, é como uma pesca, né? Então, a primeira multiplicação é a primeira porta, a segunda multiplicação é a segunda porta, e essa terceira porta é uma pesca, onde os peixes bons são colocados no cesto e os ruins jogados fora. Então, o que os peixes bons são colocados no cesto representa o arrebatamento, ou seja, Elias, né, representa que nossos corpos físicos vão ser transformados, e os ruins jogados fora, ou seja, em Apocalipse 16:15 diz que eles vão ser congregados no lagar da ira. Então isso aqui é um arrebatamento diferente, que é uma congregação por Armagedon. Agora os peixes bons foram recolhidos, ou seja, as 2 testemunhas, pois não haverá testemunho no período da ira. Aqui lê-se Daniel 12:12. Então assim, as 2 testemunhas, né, que elas se confundem com os 144.000, mas no próximo vídeo eu explico que são coisas diferentes. Elas vão dar o testemunho até o final. E depois disso, nesse período aqui de Daniel 12:12, é a ira de Deus, as 7 taças. Porém, Apocalipse 16:15 é a vinda como ladrão. Aqui é melhor se esconder e sobreviver, para não ficar nu. Ou seja, não morrer e ficar sem corpo carnal, espiritual ou transformado. É uma salvação para o milênio, onde os mortais serão governados pelo Senhor Jesus. Então, além do arrebatamento para os ares,
como está em Tessalonicenses, além de se congregar para a ira, que é um outro tipo de arrebatamento, só que para o mal, né? Para sofrer a ira de Deus, ainda vai haver um tipo de salvação que é se esconder, para não ficar nu. Ou seja, ainda assim há um recado de Deus para que a gente saia da Babilônia, como Ló saiu. Então, vocês já entenderam as 3 portas, né? Tem uma noção. Eu vou explicar a lição das vestes, que é praticamente a mesma coisa. É importante saber as 4 lições sobre as vestes. A primeira, troca de vestes em Sardes. Então, ao ler a carta de Sardes, ali a gente tem uma pista que Jesus volta. E quando ele volta, se fecha a porta da graça. Então, a porta da graça, ele retira o espírito da graça do mundo. E as pessoas agora começam a ficar somente as suas almas debaixo do altar, conforme o Apocalipse. Só que quando ele abre a porta estreita, os nus recebem vestes novas, ou seja, no 5º selo. Então, ao ler o 5º selo, a gente percebe que a porta estreita se abre. Essa é a segunda multiplicação dos pães. É a segunda porta. E a terceira porta é lavar as suas vestes sujas, os que vêm da grande tribulação. Então, quem ficar até o final da última semana de Daniel vai lavar suas vestes sujas, ou seja, eles vão dar testemunho de Jesus. Esse pessoal ele vai ser levado até o Ares e vai ser transformado, e os que morrerem naqueles 3 dias e meio ali, final da tribulação, vão ser ressuscitados nos próprios corpos e ser transformados também. Esses aqui são a grande multidão. Mas existe uma salvação, uma 4ª salvação, que é manter-se vestido para a vinda. O que é esse manter-se vestido? É ficar vivo, é sobreviver. Apocalipse 18:04. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Tipologia de Ló. Ló ele saiu de Sodoma e Gomorra, que é uma tipologia também de Babilônia. Então, manter-se vestido para a vinda é sobreviver, para ser governado pelo Senhor Jesus no milênio. Então esses dois aqui, ó, a terceira porta, que é uma salvação espiritual, e a 4ª porta, que é uma salvação carnal, elas estão unidas no mesmo evento, são tão juntas que eles estão praticamente no mesmo evento, representado por Elias. Mas é claro que a ressurreição dos mortos é uma tipologia de Jesus. Só Jesus ressuscitou até hoje. Então, expliquei as vestes. Então, o que a nudez significa? Nudez significa que a alma não está contida em um recipiente. Seja este recipiente um corpo físico ou um corpo celestial. Como eu falei no começo, quando a gente crê em Jesus, a gente recebe um corpo celestial, que é o Espírito Santo. É o próprio corpo de Jesus. Então, quando a gente morre, a gente vai para Ele, junto ao Pai. Então, nós não estamos nus. Se nós cremos em Cristo, nós temos o Espírito Santo. Essa é a veste celestial. Então, Moisés, Enoque e o ladrão da cruz são exemplos da troca de vestes, que acontecerá em Sardes. Leia Apocalipse 3:04. Idem a mulher de Apocalipse 12. Então, o que acontece com eles? Eles abandonam o seu corpo natural, que é um corpo físico, e serão vestidos de um corpo celestial, Espírito Santo, que já está dentro deles. Esse é o significado da semente que Jesus foi plantando. Quando a semente nasce dentro de nós, nasce um corpo espiritual. E aí a gente já não morre mais. A gente, quando abandona o corpo físico, que é a morte física, a gente recebe a vida espiritual. Então a gente só passa da morte para a vida. Jesus representa uma ressurreição reservada a Filadélfia, para os seus amados, eleitos do Senhor. Estes pregarão por amor. Estes ficarão nus debaixo do altar, sem corpo físico ou espiritual. Somente as suas almas até o 5º selo, quando receberão as vestes, corpo celestial.
É o ministério dos 42 meses depois que se fechou a porta da graça. Então, quando a porta da graça se fechar, o apóstolo João, como está em Apocalipse, ele vai pregar novamente por 42 meses. É uma tipologia. Então, esse pessoal aqui que prega por 42 meses, quando eles morrem, a alma deles fica debaixo do altar. O que isso quer dizer? É só a alma, eles estão sem o Espírito Santo e sem um corpo físico. Não deve ser uma situação muito confortável, porque eles clamam por vingança. Mas, no final de 42 meses, a porta estreita se abre, eles recebem vestes e descansam. Elias. Então, Elias representa os que ainda estiverem vivos um pouco antes da vinda do Senhor. Estes serão transformados, ou seja, foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quem estiver vivo, ele vai ser transformado. Então, esse corpo que nós temos hoje, ele não suporta a glória de Deus. Então, ele tem que ser transformado para suportar. Então, a gente não sobe e não vai a Deus com esse nosso corpo de hoje. Ele tem que ser transformado. Estes serão revestidos no seu próprio corpo. Coríntios 15:54. Então, sendo o corpo transformados, eles podem ser revestidos, ou seja, eles podem receber o Espírito de Jesus e viver eternamente também.